Neste relato, vou contar sobre a entidade sombria que me persegue. Meu nome é Ricardo e moro em São Paulo, capital. Essa é a história que tem me assombrado por anos. Uma história que até hoje não sei como explicar completamente, mas que sinto a necessidade de compartilhar. Tudo começou há uns 5 anos, quando eu tinha acabado de completar 22 anos. Eu sempre fui um cara festeiro, daqueles que aproveita a noite ao máximo. Boates, baladas, encontros casuais, tudo isso era parte da minha rotina. No entanto, por mais que eu me divertisse, sempre sentia um peso nas costas, uma sensação de cansaço constante que parecia drenar minha energia. Na época, eu achava que era só o estilo de vida que eu levava, as noites mal dormidas e os excessos. Mas logo percebi que havia algo mais sombrio por trás desse mal-estar. Uma noite, voltando de uma balada no centro da cidade, senti uma presença estranha. Estava quase amanhecendo, as ruas ainda desertas, e eu caminhava em direção ao meu apartamento na Bela Vista. Senti como se alguém estivesse me observando, uma sensação de ser seguido. Olhei para trás várias vezes, mas não vi ninguém. A presença, no entanto, era inegável. Era como se uma sombra me seguisse, mas sempre fora do meu campo de visão. Nas semanas seguintes, a sensação só piorou. Comecei a ter pesadelos com uma mulher. Ela era bonita, mas havia algo de perturbador em seus olhos, um brilho insano que me deixava apavorado. Nos sonhos, ela me stalkeava por corredores escuros, sussurrando meu nome de uma forma que me gelava a espinha. Acordava suando frio, com a sensação de que ela estava no quarto comigo. Comecei a notar que meus encontros casuais, que antes eram apenas diversão, agora vinham com um custo. Depois de cada noite de sexo, eu acordava exausto, como se algo tivesse sugado minha energia durante a noite. Meu desempenho no trabalho começou a cair, e minha vida social, antes tão ativa, começou a desmoronar. Sentia-me cada vez mais isolado, preso em um ciclo de festas e exaustão, incapaz de escapar. Uma noite, depois de mais uma dessas baladas, cheguei em casa e vi algo que me fez questionar minha sanidade. No espelho do banheiro, embaçado pelo vapor do banho, havia uma mensagem escrita, como se alguém tivesse passado o dedo no vidro. Estou aqui. Meu coração disparou, e uma onda de pavor me paralisou. Sabia que não havia ninguém no apartamento além de mim. Limpei o espelho freneticamente, mas a sensação de ser observado persistia. Foi então que procurei ajuda. Falei com um amigo que se interessava por ocultismo e fenômenos paranormais. Ele me levou a uma médium, uma senhora de olhos penetrantes que parecia saber mais sobre mim do que eu mesmo. Depois de ouvir minha história, ela disse que eu estava sendo stalkeado por um espírito obsessor. Uma mulher que em vida havia sido viciada em sexo e que agora se alimentava da energia que eu emanava durante meus encontros. Ela está presa a você, Ricardo. Alimenta-se da sua vitalidade, da sua energia sexual. Você precisa romper esse laço, ou ela acabará te destruindo, disse a médium com uma voz grave. Desde então, minha vida tem sido uma luta constante. Tentei mudar meus hábitos, evitar as baladas e os encontros casuais, mas a presença dela é persistente. Sinto-a nas sombras, nos cantos escuros do meu apartamento, nos sonhos que se tornaram cada vez mais vívidos e aterrorizantes. Ela não me deixa em paz, e a cada dia que passa, sinto que minha energia está se esvaindo. Em uma dessas noites insones, resolvi investigar mais a fundo. Busquei na internet relatos de pessoas que passaram por situações semelhantes. Encontrei fóruns e grupos de discussão onde falavam de espíritos obsessores, energias sexuais e formas de exorcismo. Uma coisa ficou clara: eu estava lidando com algo muito além do meu entendimento. Certa madrugada, ao voltar de mais uma sessão de pesquisa, algo aconteceu que me fez questionar minha própria sanidade. Estava sentado no sofá da sala, com as luzes apagadas, apenas a luminosidade da tela do laptop iluminando o ambiente. Senti um calafrio, e ao olhar para a tela, vi o reflexo dela. A mulher dos meus pesadelos estava parada atrás de mim, seus olhos refletindo a luz do monitor, um sorriso perverso se formando em seus lábios. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Meu coração batia descontroladamente e a respiração estava ofegante. Decidi que não podia continuar assim. Precisava de ajuda mais poderosa.
Na manhã seguinte, fui até um templo espiritualista que ficava nos arredores da cidade. Falei com um dos médiuns, um homem chamado Samuel, que parecia compreender a gravidade da situação. Ele realizou uma série de rituais e me deu um amuleto, instruindo-me a carregá-lo sempre comigo. Este amuleto vai ajudar a proteger sua energia, mas você precisa estar forte, Ricardo. Essa entidade é poderosa e determinada. Precisamos quebrar o laço que aprende a você, disse Samuel. Nas noites seguintes, comecei a notar pequenas melhorias. Meus pesadelos diminuíram e comecei a sentir uma leveza que há muito não experimentava. Mas isso foi temporário. A entidade, percebendo que estava perdendo sua presa, tornou-se mais agressiva. Uma noite, acordei com a sensação de estar sendo sufocado. Abri os olhos e vi a figura dela sentada no meu peito, seus olhos ardendo de fúria e desejo. Suas mãos, geladas como a morte, pressionavam meu pescoço. Lutei para respirar, sentindo a vida escapar de mim. O amuleto queimava em minha mão e, com um último esforço, consegui empurrá-la para longe. Ela desapareceu em uma névoa negra, mas o medo permaneceu. Sabia que aquilo era um aviso. Ela não ia desistir tão facilmente. Samuel sugeriu que fizéssemos uma sessão de exorcismo mais intensa, algo que demandaria toda a minha força de vontade e coragem. Na noite marcada, voltei ao templo. O ambiente estava carregado de incenso e velas, criando uma atmosfera densa e mística. Samuel e outros médiuns formaram um círculo ao meu redor, entoando cânticos em línguas antigas. A temperatura caiu drasticamente, e a presença dela se fez sentir com uma intensidade aterradora. Ela está aqui, sussurrou Samuel. Ricardo, precisamos que você se concentre, visualize a luz, sinta sua energia retornando. Fechei os olhos, tentando me focar, mas a imagem dela invadia meus pensamentos. Sentia suas mãos puxando minha alma, tentando me arrastar para a escuridão onde ela habitava. Os cânticos se intensificaram e uma luz forte começou a brilhar no centro do círculo. De repente, um grito agudo ecoou pelo templo e a entidade foi forçada a se manifestar. Ela apareceu no meio do círculo, seu rosto contorcido de ódio. Os médiuns lutavam para mantê-la contida, mas eu sabia que a batalha final dependia de mim. Ricardo, você precisa quebrar o laço. Diga que não a quer mais em sua vida, gritou Samuel. Reunindo toda a coragem que me restava, olhei diretamente nos olhos dela e disse com firmeza: você não tem poder sobre mim. Vá embora e nunca mais volte. A luz no círculo brilhou intensamente, e a entidade soltou um último grito antes de desaparecer em um turbilhão de sombras. Desmaiei de exaustão, sentindo a liberdade pela primeira vez em anos. Quando acordei, Samuel me ajudou a levantar. Você conseguiu, Ricardo, mas lembre-se, a batalha contra as forças das trevas é contínua. Proteja sua energia e mantenha-se forte. Saí do templo com uma sensação de alívio, e por um tempo as coisas realmente melhoraram. Consegui voltar a ter uma rotina mais saudável, comecei a frequentar a academia, melhorei minha alimentação e até conheci uma garota incrível, a Mariana. Ela era tudo o que eu precisava, compreensiva, carinhosa e com uma energia tão positiva que me fazia esquecer dos anos de tormento que vivi. Sentia que finalmente tinha encontrado um porto seguro. Mas, como em todas as histórias trágicas, a calmaria foi apenas o prelúdio para a tempestade. Certo dia, Mariana e eu estávamos em uma festa de aniversário de um amigo em comum. A noite estava perfeita, música alta, risadas e uma sensação de normalidade que há muito não sentia. Então, a temperatura começou a cair inexplicavelmente e a sensação de ser observado retornou com uma força avassaladora. Tentei ignorar, pensei que era apenas minha mente pregando peças, mas não consegui me livrar da sensação. Pedi licença e fui até o banheiro para lavar o rosto. Ao olhar no espelho, vi algo que me deixou paralisado de medo. Atrás de mim estava ela, a mulher dos meus pesadelos, a entidade que pensei ter exorcizado para sempre. Ela sorriu, um sorriso cruel e vitorioso. Você realmente achou que poderia se livrar de mim, Ricardo? A voz dela era um sussurro gelado, penetrando minha alma. Você me pertence. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. De repente senti uma dor intensa no peito, como se meu coração estivesse sendo esmagado. Caí no chão, lutando para respirar, enquanto a visão escurecia.
O mundo ao meu redor parecia desmoronar e a escuridão começou a me engolir. Acordei no hospital, cercado por máquinas e monitores. Mariana estava ao meu lado, segurando minha mão com os olhos cheios de lágrimas. Você teve um ataque, Ricardo. Os médicos disseram que foi por estresse extremo. O que aconteceu? Eu queria contar tudo, mas sabia que ela não entenderia. Como poderia explicar algo tão além do entendimento comum? Decidi não dizer nada, apenas balancei a cabeça e apertei sua mão. Nos dias que se seguiram, a presença dela ficou mais forte, mais opressiva. Sabia que minha luta estava longe de terminar e que a entidade estava determinada a me levar de vez. Cada noite era uma batalha para manter minha sanidade e a cada dia sentia minha energia se esvaindo mais e mais. Enquanto escrevo estas palavras, sinto que meu tempo está se esgotando. A entidade estava mais próxima do que nunca e sabia que a batalha final estava prestes a acontecer. Sentia o frio se infiltrando no meu quarto, a presença dela se manifestando com uma intensidade que nunca senti antes. Mariana estava lá, mas eu não podia protegê-la. Sentia a pressão esmagadora no meu peito, minha visão escurecendo novamente. Desta vez, porém, não era a morte que me aguardava. Acordei na manhã seguinte incapaz de mover minhas pernas. A entidade não tirou minha vida, mas me deixou paralisado da cintura para baixo. Os médicos estavam perplexos, não conseguiam encontrar uma causa física para minha paralisia. Agora, estou preso em uma cadeira de rodas, contando minha história para que outros possam ser alertados. A entidade ainda está lá, nas sombras, observando, esperando uma nova oportunidade para me atacar. Minha batalha continua e a luta para proteger minha alma é constante. Se alguém ler isto, lembre-se, há forças neste mundo que vão além do que podemos compreender, e algumas delas podem deixar cicatrizes que nunca desaparecem. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.